Olá, seres de luz! Eu me chamo Ellen Cruz e hoje convido a vocês a participarem de mais uma leitura do livro Atlântida no Reino das Trevas, volume 2. Antes de iniciarmos, agradeço a presença de todos e se você não for inscrito e sentir de se inscreva, deixe o seu like e compartilhe para que estes conhecimentos cheguem a mais pessoas. Gratidão a todos. Capítulo 16. O Apocalipse Atlante. Nos dias seguintes à nossa vitória, assistimos a toda sorte de desregramentos por parte da população. Com certeza, a capital era a cidade mais influenciada pelas vibrações inferiores. Os soldados responsáveis pelo policiamento do centro administrativo vinham com frequência perguntar-me se deveriam tomar alguma atitude. Eu sinalizava com desdém e dizia-lhes, pouco interessado na segurança e na ordem: deixem a ralé se divertir. Em breve eles serão chamados à razão por uma força maior que todos os nossos soldados juntos. Apenas protejam nossos prédios e a grande pirâmide. Não quero gente não autorizada andando por lá. Eles saíam sem entender minhas palavras, pois não revelamos a ninguém o que aconteceria. Muito menos aos poucos sacerdotes do Vril, que restaram, porque eles poderiam desejar pegar alguma nave e fugir para o mundo primevo. Todos nós deveríamos morrer na grande ilha, pois esse era o destino dos últimos sacerdotes do Vril da humanidade. Os jovens que foram educados pelos mestres não tinham nem um quarto do poder que detínhamos. Suas aplicações com o Vril no mundo primevo seriam bem limitadas, apenas o suficiente para ajudá-los no desenvolvimento das nações. E era melhor assim, pois o poder corrompe. Somente almas nobres deveriam possuir aquela força maravilhosa que terminamos usando indevidamente para o mal. Enquanto isso, o astro rubro crescia no firmamento. O povo se maravilhava com a beleza da nova estrela no céu. Os cientistas, típicos capelinos, diziam-se senhores da órbita do cometa e o identificavam como inofensivo ao planeta. Mas, na verdade, eles apenas especulavam com base em sua visão limitada das coisas, assim como ocorre nos dias atuais. A raça branca era muito cética. Acreditava que a ciência responderia a todos os dilemas humanos. E isso realmente é verdade. O problema é que não temos a capacidade de compreender perfeitamente o mundo que nos cerca. Nossas experimentações e observações estão restritas ao nosso limitado nível de percepção. Portanto, temos que possuir a grandeza de aceitar que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que podemos compreender. Naqueles dias, Átonis, Cristi, Ártemis e Nasser já haviam abandonado a capital. Eles se dirigiam para o cume de uma montanha nos arredores de Poseidones. Lá aguardariam o desfecho da tragédia. Tinham ciência de que ocorreria, por terem os olhos abertos para um mundo muito além do que nossos 5 sentidos conseguem captar. Enquanto isso, o cometa se aproximava rapidamente em direção à Terra. Ele era de natureza dimensional, semelhante à da Atlântida, de ordem semimaterial, e portanto causaria um dano localizado nessa mesma dimensão intermediária. Caso contrário, toda a vida no planeta sofreria severamente por um longo período. O impacto desse cometa e a consequente submersão de Atlântida apenas agravaram os eventos do final da última era glacial em que vivemos. Por volta do ano 10.000 a.C., o calor que emanava dele atiçou as vibrações inferiores do povo, que terminou paralisando definitivamente todas as atividades produtivas e intensificou as comemorações pela vitória na guerra.
Os derrotados continuaram a ser humilhados e eram utilizados para servir a todos os caprichos dos vencedores. As bebidas e as drogas foram consumidas em longa escala naquelas últimas semanas, alucinando ainda mais as massas. A energia anticrística gerada intensificou as atitudes torpes entre todos, principalmente entre os mais ignorantes e afeitos a comportamentos animalizados. Nós permanecíamos no prédio administrativo que estava sempre sendo protegido pelos soldados, já que o povo enlouquecido poderia provocar algum ato de vandalismo. Eu sentia que o fim estava próximo e resolvi finalmente entrar nos aposentos de Gadeir e destruir o altar e o espelho de cristal. Aquele gesto talvez quebrasse o elo dos dragões com os magos negros atlantes. Essa foi a maior estupidez de Gadeir naquela vida. Nós deixamos Arnak encolhido em sua cadeira de rodas e fomos até lá. O pobre amigo apenas acompanhava nossos movimentos com um olhar triste. Por 2 vezes, as gêmeas tinham conseguido evitar que ele se matasse. Em uma dessas ocasiões, eu me agachei diante de sua cadeira de rodas e disse-lhe: "Aguente, só mais um pouco, meu irmão. Temos que entrar juntos no mundo espiritual. Caso contrário, poderemos ser pegos em uma cilada pelos dragões. Lembre-se daquela reunião que participamos com Gadeir. Eles venderam suas almas, nós não. Nossa união é nossa força. A forma como chegamos ao outro lado pode definir nosso futuro. Se formos subjugados, talvez nunca mais consigamos nos levantar e recuperar nossa independência. Uma luta mais árdua nos espera no outro lado da vida." Ele então suspirou e grossas lágrimas correram por seu rosto decrépito, quase sem vida. As gêmeas o olhavam com infinito sentimento de piedade. Depois os deixamos sentadinho na cadeira de rodas, todo encolhido com os braços retorcidos diante de uma janela, para que ele pudesse observar com seus olhos apagados o movimento caótico das ruas. Ao entrar nos aposentos de Gadeir, rapidamente descemos ao subsolo e lá quebramos todos os seus amuletos e suas estátuas ritualísticas. Sol, impressionada com tudo aquilo, perguntou, com as mãos apoiadas em sua cintura curvilínea e sedutora: "Que instrumentos de evocação estranhos são esses? Nunca vi algo igual." Eu olhei para ela e respondi: "Trata-se das formas primitivas de comunicação com os espíritos das sombras do mundo primevo. Nós Atlantes sempre soubemos que a verdadeira magia é mental e prescinde desses elementos." Eu joguei aqueles símbolos primitivos no chão com desprezo e prossegui. Mas Gadeir estava possuído pelo desejo de poder, pagaria qualquer preço para vencer Atlas. E como não conseguia com o Vril, acreditou que precisava de uma força desconhecida. Certamente, os ardilosos dragões o iludiram a seguir seus bárbaros rituais, tanto que ele deveria realizar sacrifícios de animais e até mesmo de humanos neste altar. Lua concordou e disse-nos com seu sorriso astuto: "Entendo, Andrei. Então, quando desencarnarmos, nós devemos evitar essa hipnose que eles tentarão nos impor?" Eu concordei com o gesto e afirmei: "Sim, eles tentarão fazer conosco o mesmo que fizeram com Gadeir e os demais sacerdotes. Procurarão nos atormentar e pressionar para aceitarmos sermos seus servos. Tentarão nos confundir, colocar-nos uns contra os outros, dividir-nos. Não podemos aceitar isso de forma nenhuma. Espero que Atlas possa nos apoiar. Tomara que ele não tenha sido subjugado. Creio que não, pois ele jamais aceitaria submeter-se a esses seres inferiores." Eu suspirei com um olhar pensativo e concluí: "A luta será árdua, ainda mais que estaremos mergulhando em um mundo desconhecido, mas não podemos admitir-se sermos escravizados por essas criaturas primitivas. Isso seria nosso fim. Nossos egos
não suportariam. Rio concordou com minhas palavras em um gesto expressivo e manipulou o quinto elemento para desintegrar o olhar de Gadi, enquanto as gêmeas e eu lhe quisemos o espelho de cristal. Em seguida, queimamos todos os elementos de magia negra elaborados por ele. Utilizamos o poder transformador da chama violeta, que era facilmente criada com o frio, e falamos a uma só voz. Que esses elementos se desfaçam da atmosfera, retornando às suas formas originais da Terra, sem fazer mal a nada, nem a ninguém, transmutando-os em energias positivas para serem reaproveitadas pelo universo. Depois daquelas palavras, ficamos nos olhando, admirados com nossa própria atitude. Realmente, éramos luz e treva. Sem percebermos, em diversas ocasiões, resgatávamos atitudes nobres do tempo em que vestíamos as túnicas da luz. Só o Rio, divertindo-se com aquela situação insólita, em que magos negros agiam pelo bem do universo, enquanto Lua me dirigia um significativo olhar de canto de olho, como era seu costume, provocando-me profunda reflexão. Logo depois, escutamos um gemido distante, como se fosse de uma fera sofrida. Havia muitas almas aprisionadas naquele ambiente, e com a destruição dele, elas foram todas libertadas. O recinto, que anteriormente estava com uma energia pesada, ficou mais leve. As meninas abriram algumas janelas de ventilação para arejar o local e dispersar os fluidos deletérios criados a partir dos rituais de magia negra de Gadi. Depois subimos aos seus aposentos e analisamos toda a riqueza que ele havia acumulado em todos aqueles anos. As meninas observaram deslumbradas as joias trabalhadas por ourives geniais da época de ouro de Atlântida. Rio se concentrou com interesse em quadros magníficos que o terrível Gadi devia apreciar como poucos. Ele era refinado, isso ninguém poderia negar. E talvez esse seu esmerado gosto o tenha levado à ambição sem limites que lhe causou sua ruína. Eu então caminhei até a ampla varanda de sua sala, que tinha vista para o mar e para a praça central do complexo administrativo do poder Atlante, e surpreendi-me com o que lá encontrei. As gêmeas e Rio perceberam meu assombro e correram até onde eu me encontrava. Elas observaram o local onde eu repousava meu olhar impressionado e se depararam com um luxuoso trono. Os braços terminavam em cabeças de leões. Os pés da cadeira real tinham o formato de patas desse animal. E no encosto superior havia o desenho de um símbolo muito significativo naquela época e nas sociedades iniciáticas do futuro. A pirâmide dourada de oricalco puro, com o olho dentro, o olho que tudo vê, elaborado a partir do mineral lápis lazuli. Esse símbolo hoje em dia tornou-se muito popular e circula pelas mãos de bilhões de pessoas pelo mundo, pois ele é um dos elementos principais da nota de $1. O olho que tudo vê simboliza a capacidade de observar tudo e todos, nada mais que a onipresença do Espírito Criador, algo tão cobiçado por nossa raça arrogante, que desejava ter, inclusive, o poder divino nas mãos. Além disso, o poder da onipresença significava jamais ser surpreendido pelos inimigos. A mística simbologia dos Atlantes da Era de Ouro foi distorcida, conforme nossos interesses, assim como os nazistas fizeram com o poder fabuloso de suástica. No entanto, o interesse era o material do qual o trono fora confeccionado, oricalco maciço. Contudo, o que mais me impressionou não foi ele em si. Eu olhei então para as meninas e disse-lhes: aqui é o lugar em que estaremos na hora final.
Esse é o trono de meus sonhos. Rio observou minhas palavras e lançou-me um olhar significativo. Contudo, nada falou, como era de seu costume. 5 dias antes do impacto, algumas pessoas perceberam que o cometa iria colidir com a Terra. Houve uma histeria generalizada e o povo começou a fugir da grande capital de Atlântida. Contudo, para onde fossem, parecia que o astro intruso os perseguia. Os cidadãos mais abastados correram para o litoral e ingressaram em grandes barcos para tentar escapar da catástrofe. Finalmente, o cometa entrou em atmosfera terrestre, causando um estrondo mais alto do que 1000 trovões. A multidão gritou desesperada, sem saber para onde fugir. Todos correram, sem rumo, uns pisoteando os outros. Mas ao contrário do que se imaginava, a grande pedra do céu caiu a milhares de quilômetros da capital. O impacto foi tão forte que dividiu o continente em 3 partes. Ele desprendeu-se do que hoje conhecemos por Ilhas Canárias, Açores e Madeira, e dividiu-se ao meio no local onde o cometa atingiu a grande ilha. Os habitantes da outrora magnífica metrópole mal haviam respirado aliviados, quando se iniciou uma série de terremotos que derrubou os prédios maiores, soterrando milhares e milhares de pessoas em todos os centros populacionais do imenso continente atlântico. O pânico foi total e não havia para onde fugir. Logo, começaram os incêndios por todos os lados e uma erupção vulcânica surgiu repentinamente a 2 quilômetros da Grande Pirâmide. Por todo o continente sucederam-se diversas explosões piroclásticas e tremores de terra. A lava invadiu os centros urbanos, destruindo o que os terremotos não haviam arruinado. Ela invadia casas e queimava tudo o que cruzava seu caminho. Pessoas feridas rastejavam-se pelas ruas, com membros fraturados por causa dos escombros dos terremotos. Lentamente, a lava se aproximava e carbonizava seus corpos ainda com vida. A erupção dos vulcões lançou rochas e areia e até 100 quilômetros de distância da explosão dos montes, que se elevavam repentinamente por todo o continente. O céu ficou coberto por nuvens escuras e ocorreu a ejeção de grande quantidade de cinzas vulcânicas e pedras pómenes, que se trata de fragmentos de uma rocha esponjosa de baixa densidade, comum nesses eventos. Em toda a Atlântida parecia estar nevando por causa da chuva intensa de pedras pómenes, que cobria as cidades e sufocava os transeuntes. As poucas pessoas dignas oravam resignadas com o destino trágico da grande ilha, enquanto as almas criminosas choravam desesperadas, demonstrando sua covardia. Depois de cometerem tantos crimes ímpios contra o planeta e contra seus irmãos de ambas as raças, a inexorável lei de ação e reação cobrava seu alto preço contra a sociedade atlante. Tínhamos vasto conhecimento espiritual, legado por nossos ancestrais. Entretanto, fecháramos os olhos para essa verdade, assim como faz o homem moderno hoje, em um importante momento da história da humanidade. Em breve também teremos que prestar contas antes da nova era, instalar-se definitivamente na Terra. A alienação espiritual da atuação civilização custará muito caro a todos, pois relegamos a um segundo plano o objetivo maior da vida humana, que é evoluir em harmonia com os nossos semelhantes e com Gaia, o mundo em que vivemos. Algumas horas depois, um dos tremores de terra fez que a grande pirâmide de Atlântida rachasse, perto do cume. Ouvimos um estalito agudo e em seguida o som característico do vril, quando estava em alta rotação.
A energia da pirâmide passou a se dispersar na atmosfera, em uma profusão de luzes e cores, intensificando ainda mais o terror daquele cenário tétrico. Depois, o vril passou a emitir aquele som agudo que, ao meu entender, representava os momentos em que a grande energia estava aflita. Algo como se fosse o grito sofrido de pássaros feridos. Era o canto da morte que se avizinhava da terra de Poseidon. Eu observava aquele impressionante espetáculo, meditando sobre nossas vidas, quando Lua se aproximou e falou, com voz assustada, olhando para mim e para sua irmã de forma tímida. Eu terminei o poema de nossas vidas, aquele que estava redigindo fazia meses. Eu sorri para ela, tentando desviar a atenção daquele apocalipse terrível que fazia tremer o chão sobre nossos pés. E disse-lhe serenamente, tentando demonstrar equilíbrio, enquanto acariciava seu angelical rosto moreno. Que bom, meu amor, leia para nós. Traga-nos um pouco de alegria em meio a esse inferno. Sol passou a mão nos cabelos da irmã e a beijou, enquanto ela se preparava para recitá-lo sem ler, pois havia decorado o texto. Depois de alguns momentos de silêncio, ela começou a declarar a poesia que tocou fundo em nossas almas, de forma inenarrável, não tanto pela beleza poética, mas sim pela profundidade da interpretação que ela fez de nossas próprias vidas. Isso é amor? Passo noites sem dormir. Mal posso esperar para vê-los acordar novamente. Retornar ao mundo imponderável, onde em breve seremos mestres também. Eu preciso de vocês, sempre ao meu lado, para me dizerem que está tudo bem. Que estaremos sempre juntos, acompanhando o fluxo interminável dos milênios. Vocês são minha luz e meu ar. Por vocês eu vivo, morro e renasço. Será que isso que estou sentindo é amor? Isso só pode ser amor. Esse é o amor que me completa e me faz feliz. Ao lado das almas gêmeas, a minha, sinto-me leve e realizada. Eu não posso segurar esse sentimento. Ele é mais forte do que eu. Ao lado de vocês, encontrei a chave para abrir qualquer porta. Eu posso sentir o meu amor por vocês crescendo cada vez mais forte a cada dia. Quero envolvê-los em meus braços e dar-lhes beijos e áfagos durante todas as noites dos milênios sem fim. Não importa de qual lado estamos, luz ou trevas, desde que estejamos juntos, estarei serena e em paz. Nosso amor vencerá tudo e todos. Nós três somos fortes sozinhos, porém invencíveis unidos. Somos um só. Morreria por vocês, assim como sei que fariam o mesmo por mim. Gêmeas, guardiãs do dia e da noite, protegendo seu mais importante tesouro. Eu sou a luz da noite, Sol, o raio do dia, e Andrei, o prisma que equilibra e dá direção às nossas forças. Somos os mestres do vril. Nosso poder se fortalece pelo amor verdadeiro e infinito. Não há poder maior. Somos luz, sombra e cristal. Faces de um prisma, energia que corre em nossas veias vril. Caleidoscópio, beleza de um jogo de cores, teatro de luzes e sombras. Somos personagens de nossa paixão. Quantas faces tem o amor? 3, que se multiplicam em um jogo de espelhos, formam um diamante, uma joia eterna, como o nosso amor, juntos para sempre. Um amor que aceita tudo, uma luz que mergulha na sombra, para seguir sendo una. Sempre juntos, para sempre, não importa em qual dimensão. Será que isso que estou sentindo é amor? Isso só pode ser amor. Esse é o amor que me completa e me faz feliz.
Ao lado das almas gêmeas, a minha, sinto-me leve e realizada. Por vocês mergulho no escuro, de olhos fechados, sem temor. Sol e eu ficamos encantados com a alma que a lua colocou em sua declamação. Seus olhares e interpretação e o gesto de amor incondicional que nos dirigia deixaram-nos absolutamente cativados, ao ponto de esquecermos completamente a catástrofe que se desenrolava ao nosso redor e que servia de pano de fundo para a bela cena teatral de que a doce morena tornava-se protagonista. Com os olhos úmidos, dissemos a uma só voz: também te amamos muito, Luazinha. Nós três então abraçamo-nos, felizes por termos a certeza de nossa indestrutível união. Como ela mesma disse no poema, éramos um só. E era isto que nos dava uma força poderosa em meio às trevas. O amor tornando-se o elo fundamental para vencermos em meio às sombras. E assim, envolvidos em uma felicidade mística, aguardamos o passar da noite, com os olhos vidrados nas explosões dos vulcões que iluminavam a noite com a magna incandescente sem cessar. As reações energéticas da pirâmide também eram assustadoras, como se fosse o vazamento de um combustível radioativo, que lentamente debilitava a vida ao seu redor. O vril passou a vibrar em sua forma inversa após a ruptura de seu maior templo. De alguma forma, até mesmo o símbolo mágico da inteligência atlante vingava-se de nós, os capelinos céticos e arrogantes, os amaldiçoados algozes daquele paraíso sagrado. Talvez esse rompimento das paredes da pirâmide, liberando as cadeias de vril, tenha contribuído para os fenômenos que até hoje ocorreram no Triângulo das Bermudas, como, por exemplo, o desaparecimento de navios e aeronaves, além da alteração da leitura dos instrumentos de navegação. A energia vril é autossuficiente. Se fosse trabalhada por sacerdotes hábeis, poderia tornar-se eterna, principalmente em um ambiente neutro e sem influências mentais, como o fundo do mar das Bahamas. A chama de Antúlio era uma prova disso, pois permaneceu incolume por séculos, até a sociedade atlântica começar a se corromper. Atlas. Altas horas da madrugada iniciaram-se tempestades selvagens no céu, misturando as nuvens naturais com aquelas oriundas do fumo dos vulcões. Fortes raios e muita chuva desceram do céu sobre algumas regiões, levantando vapores das lavas que escorriam dos vulcões em direção às cidades. Eu estiquei a mão para fora de nossa sacada e percebi que as gotas eram negras e ácidas. Era a chuva negra, a chuva da morte. Ao amanhecer, quando tudo parecia ter se acalmado, as gigantescas ondas do oceano surgiram por todos os lados da capital dos Atlantes. A sensação era de que o mar estava invadindo a Atlântida, mas na verdade a grande ilha estava descendo para o fundo do oceano, em decorrência da acomodação das placas tectônicas, que perderam sua sustentação durante a enorme ejeção de magma pelos vulcões. Em questões de poucos minutos, as ondas chegaram sobre a grande Atlântida, e ela soltou seu último grito. Nós ficamos boquiabertos na luxuosa varanda dos aposentos de GDI, observando o desespero das pessoas lá embaixo, correndo sem rumo pelas ruas e praças, enquanto os repentinos tsunamis varriam tudo o que encontravam pelo caminho, arrastando de forma violenta os corpos mortos de ricos e pobres, vencedores e vencidos, brancos e vermelhos. Eu observava tudo aquilo sentado no trono de GDI, como o primeiro e último rei absoluto de Atlântida. Na época de ouro, o governo era regido por um sistema de democracia descentralizada. Não existia um único governo absoluto. Isto é uma característica de impérios ditatoriais, que só se estabelecem pela força, democracia e luz, ditadura e treva. Que estranha ironia! O espírito criador parecia estar zombando de mim.
Sol estava sentado aos pés do trono, com a cabeça recostada sobre minha coxa esquerda, enquanto Lua estava da mesma forma, mas do lado direito, como sempre faziam. Naquele momento extremo, sussurrei para mim mesmo: por que, Espírito Criador, você me coloca no centro desses acontecimentos, tão fundamentais para a história de nossa humanidade? Hoje sei o motivo. Segundo Hermes me informou, era para realizar a tarefa que eu faço agora, relatar essas experiências como testemunho ocular dos fatos, elucidando assim o que o tempo, os interesses dos poderosos ou apenas a incompreensão da época distorceram. A supremamente divina já planejava, há 12.000 anos atrás, uma forma de tornar-me útil para o progresso e o despertar espiritual de nossa humanidade. O leitor poderá protestar dizendo: mas onde está o livre-arbítrio? Essa afirmação contraria as leis de Deus. Certamente não se trata de fatalismo. O que dá sentido a toda a criação divina é que temos livre-arbítrio para decidirmos nossos passos. Somos livres e isso nos permite evoluir conforme nosso ritmo e desejo, tanto pela luz como pelas trevas. Entretanto, o Espírito Criador, em sua mente suprema, consegue prever com exatidão as ações de seus filhos, com milênios de antecedência, apenas analisando seu perfil psicológico. Para Deus, o mistério absolutamente não existe. Logo, ele sabia perfeitamente quais seriam minhas escolhas e como utilizá-las segundo seus augustos desígnios. Enquanto isso, Rio se mantinha apoiado ao parapeito, com um olhar impressionado, mas sereno, acompanhando o avanço das gigantescas ondas. Já Arnak gargalhava como um louco, sentado em sua cadeira de rodas, mal contendo a ansiedade de ser tragado pelo vagalhão incontrolável das águas do Oceano Atlântico. Ele dizia com os olhos vidrados: venham, venham, forças da natureza, liberte-me deste corpo miserável. Enquanto isso, eu voltava a me perguntar, espantado, com que o destino havia me reservado. Por que, Espírito Criador? Por que devo morrer sobre esse trono que nunca cobicei? Olhei para mim mesmo e vi um jovem muito viril, belo e cheio de energia. As gêmeas ainda estavam assim, no auge da beleza, apesar de nossa avançada idade. Morreríamos no apogeu de nossa vitalidade. Porém, olhei para Arnak e observei naquele estado deplorável. Então refleti. Tudo apenas ilusão, nada mais que isso. A alma se torna bela pelos valores que adquire com as suas honradas ações. Essa é a riqueza impressível que não compreendemos a tempo. O corpo físico está sempre fadado à degradação gradual com o passar do tempo. Nós é que burlamos mais essa regra da vida criada por Deus, tudo em nome de nossa incontrolável vaidade. Espíritos maduros e sábios dedicam seu tempo principalmente a conquistas de valores que tornarão suas almas ainda mais lindas e agradáveis. Já as almas infantis pensam somente na beleza do corpo físico, cultuando apenas seu aspecto exterior, terminando suas existências em um grande vazio interior. Naquele mesmo instante, no pico de uma colina próxima à capital, os grandes mestres encontravam-se abraçados em profunda oração, aguardando seu destino. Eis que minutos antes do fim surgiram anjos iluminados do céu e os desligaram de seus corpos físicos, dizendo: não existe injustiça na obra de Deus. Vocês possuem karma. Portanto, nada devem sofrer neste momento extremo de desligamento da terra que tanto amaram. Seus espíritos levitaram à medida que seus corpos caíam no chão sem vida. Logo o mar engoliu a terra de Poseidon, e eles puderam ver os barcos que tentaram fugir na última hora, sendo tragados pelo repuxo das ondas que inundaram um imenso continente que outrora fora palco do progresso de uma avançada civilização. Um redemoinho então formou-se, todas as embarcações
desceram com a grande ilha para o fundo do mar. Seus pupilos haviam partido faziam várias semanas. Caso contrário, não teriam escapado às forças avassaladoras da natureza. Anjos celestes, antes de ascendê-los às esferas espirituais superiores, conduziram-nos pela imensidão do mar até alcançarem alguns dos barcos de seus alunos que se aventuraram rumo ao desconhecido. Eles estavam em segurança, impressionados com as explosões e luz incandescente que partiam de Atlântida, a centenas de quilômetros de distância do local em que se encontravam. O céu, por fim, tornou-se escuro, coberto pela poeira cinza das erupções. Por longas semanas não se viu a luz do sol. O mar ficou rebelde com as transformações topográficas na região, e os barcos começaram a separar-se, conduzidos pelas forças das ondas após a grande cataclismo. Alguns foram dirigidos por mãos divinas para as Américas, outros para a Ásia e os restantes para a região do Mediterrâneo e do Vale do Nilo. A Terra naquele dia entrava em mais um novo ciclo de evolução espiritual, mais um de centenas que já vivenciou. Enquanto isso, nós descíamos para as profundezas do mar, para o novo reino de Poseidon, o Senhor dos Mares, que ficou conhecido como Netuno entre os romanos. Lá, uma nova batalha nos esperava.